Louvado seja Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de poder estar ocupando essa santa tribuna, para poder trazer algo da parte do Senhor para a amada igreja, amém? Agradeço também, bendito seja Deus. O senhor é diácono, né? Presbítero, né? Presbítero Carlos. Falar Carlos, né? A gente se conhece há muito tempo. E obrigado por ter feito menção da gente para estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, amém? Ele é casado com ali que eu tenho como uma sobrinha, né? Que é a irmã Kathleen, sobrinha da minha esposa. Eu conheço a Kathleen desde pequenininha. E é como se fosse minha sobrinha de verdade, de sangue. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que o Espírito Santo possa abraçar cada um nessa noite, amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar a amada igreja para abrir a Bíblia Sagrada. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no tema da campanha. Juízes, capítulo 6, onde o nosso amado irmão acabou de ler. Verso de número 14. Juízes, capítulo 6. Vamos ler o versículo 14. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Diz assim, meus queridos, a palavra do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que aqui a Bíblia Sagrada está falando a respeito de um homem chamado Gideão, a qual o Senhor escolheu para efetuar ali uma grande obra em Israel, um grande livramento ali diante do seu povo que estava sendo oprimido sob servidão ali dos midianitas. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que todas as vezes que o povo de Deus clamava, estando em aperto, o Senhor Deus usava de misericórdia e enviava primeiramente uma mensagem. Enviava um profeta, um servo, para trazer a notícia. Bendito seja Deus. Primeiramente ele exortava. Louvado seja Deus. Primeiramente ele exortava e depois trazia o livramento da sua parte. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E aqui era um tempo de muita servidão. O povo de Deus estava oprimido, estava sendo ali oprimido pelo povo midianita. E Deus enviou ali um profeta para falar com o seu povo, porque tudo que Deus permite acontecer, meus amados irmãos, é porque Deus, Ele tem um motivo, tem um propósito. Bendito seja Deus. Tanto pode ser por causa de algum ato errante nosso, bendito seja Deus, ou pode ser também porque Deus resolveu permitir que aquilo acontecesse, como foi na vida de Jó, Jó, saindo um pouco aqui do texto, ele foi um homem, que nem a Bíblia diz, que foi um homem temente a Deus, se desviava do mal e ajudava as pessoas, fazia o bem. Mas mesmo assim aconteceu com Jó tudo aquilo, Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que tinha, perdeu sua saúde. Mas uma coisa Jó não perdeu, ele não perdeu a fé que ele tinha em Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Às vezes Deus permite algo acontecer para nos levar a um nível de intimidade mais profunda com Ele. Às vezes Deus permite as coisas acontecerem
para nos trazer para mais perto dele, porque Deus, ele sabe o que vai acontecer daqui anos. Eu não sei, mas ele sabe. Então ele sabe o que faz. Deus, ele sabe o que está fazendo. Não se pergunte assim: meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Pergunte assim: Senhor. Você, em vez de perguntar isso, fale assim: meu Deus, seja feita a tua vontade, como o próprio Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Está difícil. Gideão, ele não estava diferente de alguns de nós. Gideão estava vivendo, ele estava sentindo ali na pele o que o povo de Deus estava passando. E Gideão, quando ali Deus envia ali o anjo, e quando Deus visita Gideão com aquela mensagem: vai nessa tua força, varão valoroso, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Gideão, ele responde: se o Senhor é conosco, por que tem acontecido tudo isso com o teu povo? É o que a gente diz muitas das vezes, quando a gente está vivendo algo que a gente não estava planejado. Mas ainda bem que Deus, tudo que Ele faz, como eu disse, é com um propósito. Você está numa campanha, aleluia, titulada, bendito seja o nome de Jesus, em Juízes capítulo 6, verso 14. A Bíblia está dizendo, bendito seja Deus, o seguinte: olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. E ele ainda diz assim: porventura não te enviei eu? Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele escolheu você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele escolheu você para você ir avante, para você prosseguir, ainda que esteja difícil. Não estava fácil para Gideão. Ali eles, aleluia, guardaram os seus trigos para que os midianitas não viessem ali arruinar, aleluia, a novidade da terra. Mas Gideão estava ali com um ato de coragem, guardando o seu trigo. Se você está guardando a palavra, guardando a fé em Deus, guardando a comunhão com Deus, eu tenho uma notícia boa para te dar da parte de Deus. Não te preocupa, a mesma coisa que Deus falou para Gideão, Ele diz para você hoje: continua, está difícil, continua, mesmo que esteja difícil, vai nessa tua força, porque eu escolhi você. E o interessante é que todo escolhido de Deus, ele se acha incapaz. Todo escolhido de Deus, eu me lembro de Moisés, quando Deus chama ele inventa um monte de desculpa para não atender o chamado de Deus de antemão. Mas Deus insiste com aquele que Ele escolhe. Ei, Deus não vai te abandonar, não vai deixar você jogado no meio do caminho, porque Ele escolheu você. E se Deus escolheu você para uma grande obra, se Ele já investiu em você, a Bíblia diz que todo dom e vocação de Deus é sem arrependimento. Saia daqui convicto, meu irmão e minha irmã. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa para uma grande obra. Eu não sei dizer o que é, mas Ele tem uma grande obra na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. De antemão, Gideão não sabia o que Deus ia fazer. E como eu estava dizendo, ele começa a questionar por que tudo isso aconteceu. Mas Deus não precisa estar dando explicação para ninguém. O que Deus precisa é que você aceite o que Ele tem na sua vida, sem questionar. Então Gideão, ali Deus fala com ele. E ele, por questão de segurança, como nós sabemos, ele faz prova do Senhor. Ele pede prova do Senhor. Sabe por quê? Porque o que Deus estava mandando Gideão fazer era algo muito difícil. Até porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que eram 32 mil. De 32 mil só restou 300. Deus escolheu apenas 300, para que o povo não viesse se vangloriar dizendo que tinha derrotado os midianitas pelas suas próprias forças.
Deus não precisa de muito, Deus precisa do que você tem. Deus não precisa de muito, Deus precisa do que você tem. Ah, irmão Ricardo, eu só tenho uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Aí Deus vai pegar isso daí e vai transformar em algo grande, para que Ele conceda o teu milagre e a tua vitória. A Bíblia é repleta de exemplos de que Deus pega coisa bem minúscula e transforma em algo imenso. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou quantos? Quase 3.000 homens, não foi? E ainda sobejaram, sobrou cestos cheios de sobejo, ou seja, de sobra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Com Deus ninguém, aleluia, ninguém mendiga. Com Deus tem fartura, fartura do Espírito Santo primeiramente, fartura na sua mesa, fartura na sua casa. Com Deus as coisas são amplas, Ele não é mesquinho, Ele dá generosamente. Mas só que Ele usa as coisas pequenas para confundir. É assim que está escrito? As coisas grandes. Você se lembra? Bendito seja o nome de Jesus. O que foi que Deus usou para matar aquele gigante? O campeão dos filisteus, saindo do texto de novo, chamado Golias, não é isso? O que é que o Golias está fazendo, meus amados irmãos? Ele está ali fazendo o papel do nosso adversário, que é o adversário, né? Que é o inimigo. O que é que o inimigo faz? Ele tenta. O que é que o inimigo faz? Às vezes ele fala na mente do ser humano: você não presta, você não vale nada, faça isso daqui, acabe com a sua vida. Ei, o inimigo tenta, o inimigo fala coisas perversas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é a palavra do inimigo que vai prevalecer, é a palavra de Deus que vai prevalecer na minha e na tua vida, se você crer. Aí Golias está lá afrontando o exército de Israel, dizendo: eu quero um homem para guerrear aqui comigo. Não está assim na Bíblia não, estou só resumindo. Traga um homem de Israel que seja capaz de me derrotar, aí nós seremos o escravo de vocês. A Bíblia diz que ele faz aquilo por 40 dias. Os maiorais do exército de Israel estão ouvindo aquela afronta, não é verdade, igreja? Todos estão ouvindo a afronta, mas não tinha nenhum com coragem de chegar e peitar aquele gigante. Aí Deus pega um menino lá de trás das malhadas. Quem é esse menino, igreja? Davi. Nem soldado não era ainda, era pastor de ovelhas, que adorava a Deus, não em outdoor, né? Não na mídia, mas adorava a Deus no deserto, adorava a Deus em oculto. Ainda bem que o meu Cristo e o teu Cristo disse assim: olha, não vai para o palco orar, não, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está te ouvindo no secreto te recompensará. Davi clamava a Deus, adorava a Deus sem ninguém ver. Tanto é que ele tinha no currículo dele matar leão, matar osso. E agora o currículo dele vai ficar mais preenchido ainda, porque Deus tinha uma missão para Davi. Ei, Davi, tem uma missão para você, eu vou te usar. Para quê? O gigante estava lá afrontando o exército de Israel, o povo de Deus. Todos estavam ouvindo, até que Davi, o pai de Davi, que é Jessé, diz: ei, Davi, vai lá levar alimento para os teus irmãos. E Davi, que era obediente, pegou e foi. Quando Davi vai levar o alimento para os seus irmãos, que eram soldados, guerreiros, Davi escuta a afronta. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja com todo respeito: você tem sido afrontado ou afrontada? Porque eu tenho passado afrontas,
Não vou dizer aqui porque, né? Mas eu tenho procurado fazer como Davi. O povo de Israel escutou aquela afronta e começou a tremer de medo. Davi era um menino, e ele só escutou uma vez aquele gigante falar assim: cadê um homem em Israel para pelejar comigo? E Davi começa a dizer assim, ó: quem esse circunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E ele diz: esse incircunciso está afrontando o exército do Deus vivo. Quem ele pensa que é? E foi pedir para lutar com o gigante. Foi pedir para Saul: Saul, permita que eu lute com esse gigante. Quem ele pensa que é? Ele está afrontando o povo de Deus. E Saul começa a dizer: ele é um campeão, ele é campeão de guerra, você é apenas um menino. Você é um menino, Davi. Aí é aqui que eu gosto da Bíblia, meu irmão, porque Deus escolhe assim mesmo os pequeninos, aleluia, para mostrar a grandeza dele. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E ali Davi pede para lutar com aquele gigante, meus amados e queridos irmãos. E Saul quer vestir Davi com as suas armaduras, e Davi tenta vestir aquilo, mas é tão pesado que ele não consegue. E ele diz: não posso lutar com isso. E tira aquela armadura. E ele vai e pega a sua funda e escolhe 5 pedras lá no ribeiro e vai de encontro ao gigante. Aí, para resumir, o que é que Davi fez? Ele ouviu a afronta. O que é que você tem feito com as afrontas? Você tem se intimidado? Você tem batido de frente? Ou você tem chegado aos pés do Senhor, orado e dito: é o Senhor quem peleja as minhas guerras, está diante de ti, é o Senhor quem me justifica? Eu não estou aconselhando você a bater de frente e afrontar ninguém. Eu estou aconselhando você a fazer o que Jesus disse: ore pelos que estão vos perseguindo. E Davi foi lá, enfrentou aquele gigante, e você sabe, com uma única pedra ele acertou a testa daquele gigante e o gigante caiu. Pá! Ele foi lá, cortou a cabeça do gigante, derrotou o gigante. Deus não usou o maior campeão de Israel para derrotar Golias. Deus usou um menino que ninguém dava nada por ele. Ei, alguém pode olhar para você e não dar nada para você por causa da sua aparência, por causa das suas vestes, por causa que você não é uma pessoa tão, aleluia, eloquente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que tem dentro de você, só Deus pode calcular. Tentaram menosprezar Davi. O próprio gigante disse assim: mandaram um menino para lutar comigo? Não foi o exército que mandou o menino, foi o próprio Deus. É de propósito que Deus faz isso. Diga assim, ó: Deus humilha o teu adversário. Um menino com uma funda, vamos dizer aqui na nossa época, uma baladeira, matou o campeão ali dos filisteus. Deus usa as coisas pequenas para mostrar a sua glória, para mostrar que Ele é que é grande. Aleluia. Deus escolheu você, não para você ficar acanhado com medo. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Está difícil, aleluia, está passando um momento de aflição. Saiba de uma coisa, meu amado irmão: Deus está com você. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente em dias de angústia. É por isso que nós não podemos se desesperar. Nós podemos até sentir as lutas, as aflições da vida,
mas não devemos nos desesperar. Devemos lutar. Gideão estava defendendo o seu trigo ali, estava lutando, e Deus mandou aquele anjo, aleluia, diante dele ali para trazer uma notícia boa. Qual era a notícia? Através de você, Gideão, eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Ei, Deus está falando hoje aqui para mim e para você. É através de você, meu filho, minha filha, que eu vou dar vitória à sua família. É através de você que eu vou efetuar maravilhas. Você crê que Deus ainda faz milagre desse jeito aqui que está aqui na Bíblia? Você crê? Porque tem uns aí que acreditam que Deus só operou no passado. Tem uns aí que diz que os dons cessou lá em Atos. Os dons de Deus ficarão a serviço da casa dele, a casa do Senhor, até a consumação dos séculos, meu irmão e minha irmã. Tem que haver maravilha de Deus no meio da igreja. Paulo fazia a obra de Deus, pregava o evangelho. Ele disse: não com palavras sutis ou sabedoria humana, mas com manifestação de prodígios, sinais e maravilhas. Eu sou prova viva disso. Duas pessoas, o vô da irmã Kathleen passou por um vale da sombra e da morte, está vivo por causa do clamor da igreja. O meu irmão passou no vale da sombra e da morte, a igreja clamou, está ali, está vivo. Deus ainda visita pessoas no vale da sombra e da morte. Aí Davi chega e diz: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Eu não temo. E você teme? Não temas, Deus está com você. Jesus, quando se manifestava, Ele dizia assim: não temas, Pai seja convosco, não temas. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o meu Cristo está falando ao teu coração nessa noite: não temas. Receba da paz de Cristo no teu coração essa turbulência. Eite calamanturaba xandaraba cantarabia. É isso que está te afligindo, te perturbando. Nessa noite é hoje, é aqui, agora, já. O Senhor está lançando por terra essa perturbação na tua mente, dizendo algo contra você. O Senhor Jesus está desfazendo agora, está retirando agora. Ei, Deus sonda o teu coração. Jesus dizia: por que temeis, homens de pequena fé? Chamava nós, eu me incluo com os discípulos, tardios de coração, porque andaram com Jesus, viu Jesus curando o cego, viu Jesus ressuscitando o morto, viu Jesus levantando o paralítico, e ainda não conseguia crer amplamente, perfeitamente. O dia de hoje não é diferente. Ainda existe a parte do povo que precisa ver para crer. Glória a Jesus. Mas também existe aqueles que acreditam primeiro para depois ver. Queira pertencer à parte daqueles que primeiro crê para depois ver. Aleluia, glória a Deus. Creia com todo o teu coração que você ainda vai viver algo grande da parte de Deus, que Deus tem algo já reservado, preparado para você. É porque Ele está preparando você para receber este milagre. Porque se Ele te entregar do jeito que você está, você não vai valorizar. Você sabia que Deus tem uma resposta para todo o nosso questionamento? Todo o nosso questionamento, Deus tem uma resposta. Descansa no Senhor. Aprenda. Diga: eu aceito o teu desígnio para a minha vida, Senhor. Ainda que eu esteja sofrendo,
ainda que esteja doendo, eu sei que o Senhor um dia vai bradar e dizer: chegou a hora, meu servo, chegou a hora, minha serva, agora eu vou esclarecer tudo. Quando a gente vê que tudo o que Deus faz é porque Ele nos ama, Deus não se agrada de ver eu chorando, Deus não se agrada de ver eu gemendo, Deus não se agrada. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como eu estava falando de Jó, Deus permitiu aquilo na vida de Jó, porque houve um diálogo entre Deus e o adversário. Deus quis provar para o inimigo que existia homem na terra que era temente a Ele fiel. Aí você vê, meu irmão, aquele homem Jó, através da atitude dele, o inimigo foi envergonhado, meu irmão. É diferente de nós. Perceba que eu estou me incluindo. É diferente de nós. Às vezes porque o irmão olhou para o cara feio, torto, eu não vou para a igreja não, porque o irmão olhou torto para mim. E o que é que tem? E o que é que tem? Jesus foi cuspido, Jesus levou soco, Jesus foi tirar a roupa dele, e ele foi até o final por você, não desistiu. E você quer desistir do caminho por causa de coisa minúscula? Que fé a nossa, meu querido, minha querida, que fé a nossa. Desculpa eu sair do texto, mas é porque é o que acontece de fato. Não vai para aquela igreja ali não, porque ninguém olha para mim. Você tem que ir atrás do olhar de Jesus, não dos outros. Zaqueu estava atrás de quem? Ali na figueira, atrás dos outros? Era? Estava atrás do olhar de Cristo. Tem um hino que fala, né? Só para te ver, olhar para ti, chamar a tua atenção para mim. Ou seja, o teu olhar, Jesus, para mim. Eu não quero o olhar da multidão. Por quê? Porque o olhar da multidão, um dos olhares da multidão é o que? Julgar erroneamente. Alguém olha para você, aponta dedo para você, te julga errado, aleluia. Mas olhar de Cristo, Ele é mais, aleluia, Ele é mais poderoso do que um raio-x, que dá para ver os órgãos por dentro. É mais poderoso olhar de Cristo, ver tudo, ver o que tu pensa, ver a tua tristeza, ver a tua aflição. E Ele tem o remédio para curar tuas feridas. É Ele que tem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus foi até o final. Estava debilitado porque perdeu muito sangue. Aí chega ali, né? Simão, o sirineu, pega a cruz e ajuda Jesus a continuar. Você viu Jesus reclamar? Você viu Jesus fazer cara feia? Você viu Jesus dizer: eu estou morrendo por este pecador ali? Não. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como o quê? Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Um escolhido de Deus, ele suporta coisas que outra pessoa normal não suporta. Tem um hino da harpa que fala: quem no coração for mais o quê? Mais ferido, mais daquela glória há de ter. É isso que acontece de fato com a gente, meu irmão. Voltando para o texto, Gideão, o Senhor fala com ele, diz que vai livrar o seu povo, livrar Israel das mãos dos midianitas. E ali o Senhor usa ali a vida de Gideão para efetuar esse livramento a Israel, mas não de uma maneira física, material, humana. O Senhor usa as estratégias dele para combater as guerras. Você vai vencer isso aí é na oração, meu irmão. Você vai vencer esta fase que muitos dizem, essa fase ruim da vida,
é através da oração. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que quando ele começa a suar gotas de sangue, aí que ele ora com mais intensidade. Sabe qual é o erro de muitos? Quando a coisa fica mais estreito, quer desistir da oração. Não desista da oração, não. É na oração que você vai receber poder para continuar e você vê a tua vitória, meu irmão. Não desista, não. Está tudo difícil. Adore a Deus. Faça como Paulo e Silas, mesmo ali sangrando, porque eles receberam açoites, todo marcado por causa do Evangelho. Mas em vez de estar só chorando e gemendo, eles disseram: não, vamos louvar, vamos adorar. Em vez de gemer e chorar, também louve e adore, porque Deus, Ele se manifesta através da adoração. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Ele faz coisas grandiosas. Por isso, irmãos, que nós devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor, não desistir e sempre perseverar. Então Gideão, Deus viu em Gideão o que ele viu em Davi. Gideão era corajoso, Davi também era corajoso. E você, para me encerrar, você vai sair deste culto aqui corajoso, corajosa, ou vai continuar que nem o povo de Israel ali, com medo da afronta do gigante? O medo é um inimigo horrível da raça humana, meu irmão. O medo é uma coisa que nos deixa impotente, incapaz. A pessoa nem tentar não quer. E a Bíblia diz que aquele que teme não é perfeito em caridade. Aquele que teme não é perfeito em amor. Por que eu vou temer se eu tenho um Deus vivo que está comigo toda hora? Ah, mas Ele está contigo sempre. Até quando eu cometo algum erro, Ele não se afasta de mim. Ele está ali querendo que eu me corrija. Sim ou não? Quem aqui é perfeito? Quem aqui é perfeito? Paulo disse assim, ó: eu sou o principal dos pecadores. Ah, eu vou dizer que eu sou o santarrão? Eu prefiro dizer, eu sou um dos principais dos pecadores também, meu irmão. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou. Agora você, aleluia, recebe a graça dele para vencer o pecado, para vencer o inimigo, para vencer esse mundo. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que Gideão ali foi corajoso, defendeu aquilo ali, o seu trigo. Na Bíblia o trigo é uma semente que Deus escolheu, não é verdade? O joio Deus, a Bíblia diz lá na parábola que vai ser queimado. Mas o trigo é para ser o quê? Guardado. Era o que Gideão estava fazendo, estava guardando o trigo. Vamos aqui comparar o trigo com a nossa fé, amém? Você está guardando a fé? A preciosa semente? Você está guardando a fé? Paulo disse: completei a carreira, guardei o quê? A fé. Glória a Jesus. Pode passar o tempo que for, meu irmão. Você pode ficar velho, velha, idoso. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Era isso que Jesus procurava. Jesus não procurava aquele que se vestia melhor, aquele que tinha um carrão do ano, não procurava quem ofertava melhor. Jesus procurava nas pessoas fé. Nem mesmo Israel tem encontrado. Quem encontrou é porque está o quê? Procurando.
Será que Jesus encontrou em você uma fé suficiente para Ele realizar o que Ele já tem preparado? Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor encontrou em você esta fé. Eu profetizo em nome de Jesus que vai ter testemunhos nessa campanha. Já tem, mas vai ter mais. Já tem, mas vai ter mais. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. O nosso Deus, os olhos dele é como chama de fogo. Os olhos dele contemplam todos. E os ouvidos dele estão aguçados para ouvir a adoração da igreja. Os ouvidos dele estão atentos, inclinados para ouvir a oração do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão para a amada igreja nessa noite. Que você receba de Deus o que Davi recebeu, o que Gideão recebeu, coragem para continuar guardando a fé. Só assim você vai vivenciar grandes milagres de Deus na sua vida e na vida da sua família. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.